Oi, gente. Estamos aqui nos últimos dias do mês de abril, a última semana do mês de abril. Já fazem mais de 30 dias que nós estamos vivendo a quarentena do coronavírus, né? Um período de isolamento social, com orientação de cada família ficar nas suas casas para evitar o contágio. E já são mais de 30 dias dentro de casa, saindo somente para fazer coisas básicas. As escolas não estão funcionando, né? Algumas atividades de trabalho também não estão funcionando. A atividade de trabalho do meu marido não está funcionando, que é com brinquedos recreativos. E o meu filho está saindo para a escola, né? Só aqui em casa. E eu queria fazer nesse vídeo, queria compartilhar com vocês um pouco sobre esse momento, né? Agora, passado esses 30 dias, mais de 30 dias, e a gente ainda não sabe como é que vai ser esse mês de maio que está para iniciar, se as atividades nas escolas vão voltar, se as pessoas vão poder voltar às suas atividades de trabalho. Assim que começou essa orientação para o isolamento, pelo menos aqui na minha cidade, teve esse direcionamento por parte da prefeitura de que cada casa ficasse em isolamento, né, cada família ficasse em isolamento dentro da sua casa. E eu me lembro do início, aquele pânico que estava sendo repassado através das mídias, e eu me lembro do grupo de WhatsApp da minha família, algumas pessoas, né, assustadas, achando que as pessoas iam começar a pegar o coronavírus e iam morrer nas calçadas, porque não ia ter vaga nos hospitais. Um pânico se instalou nas pessoas, e eu me lembro que nesses dias as coisas estavam sendo suspensas, as atividades como mercados, feiras, cultos religiosos, né? As escolas, tudo que gerasse aglomeração de pessoas estavam sendo suspensas essas atividades. E eu me lembro da polêmica que era. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre esses dias iniciais, né, de isolamento social. Nessa época eu estava lendo o Êxodo, aquela partezinha da história onde Moisés está prestes a tirar os israelitas do Egito, e aquela parte onde estavam nas últimas pragas, e aí Deus orientava Moisés para que as pessoas, no último dia deles lá no Egito, na última praga, Deus orientava que Moisés passasse para as pessoas a seguinte orientação: ficar em casa, que é a primeira Páscoa, né? Ficar em casa, e tinha que matar um cordeiro e marcar a sua casa do lado de fora com o sangue desse cordeiro, para que quando essa última praga passasse matando, que era o primeiro filho de cada casa e também o primeiro animal de cada casa, as casas que tivessem essa marca, essa praga não chegaria. E aí eu me lembro que das mensagenzinhas, das postagens que chegavam nos grupos de WhatsApp, era justamente assim, tipo, Deus mandou para Moisés ficar em casa, nada aconteceu, então fique em casa. E aí eu comecei a perceber a utilização de passagens da Bíblia, sabe? A utilização da palavra de Deus para defender opiniões. Só que não estava de acordo com o contexto. E aí eu parei um pouco para pensar sobre algumas coisas, sabe? Sobre a palavra que a gente vem trazendo da Bíblia para dentro da nossa casa.
Me lembro que quando eu era criança, tinha uma Bíblia bem grande na minha casa. Tinha um móvel, eu não sei como é que chama, mas era um móvel onde ficava essa Bíblia, como se fosse assim, como se fosse um púlpitozinho onde ficava essa Bíblia. Era uma Bíblia católica, né? Tinha imagens do Papa, imagens de algumas telas. E essa Bíblia minha mãe deixava aberta no Salmo 91. E quantas vezes eu me lembro de entrar em algumas casas e ter algum quadro ou ter algum objeto de decoração que tem alguns trechos da Bíblia. E aí eu parei para pensar um pouco que existem muitas pessoas religiosas, né, que não conhecem a Bíblia, e pela falta de conhecimento sobre a Bíblia, a gente acaba repassando, sabe, replicando passagens bíblicas fora do contexto. E eu acredito que muitas igrejas fazem isso porque as pessoas não param para ler a Bíblia, não param para checar a Bíblia. Eu fiquei pensando nisso, sabe, no início da quarentena eu fiquei pensando sobre isso. E eu até falei um pouco disso no grupo que eu estava participando, sobre o contexto daquela palavra, né, dessa história de fica em casa. Não é só ficar em casa que nada de mal ia acontecer, como era a ideia que estava sendo passada através dessa mensagem bíblica. Não era isso, as pessoas tiveram que marcar suas casas com o sangue do Cordeiro, né? E aí essa era a mensagem para que o anjo da morte passasse e não entrasse naquela casa. Então, eu estava querendo dizer que não era somente ficar em casa que a gente estaria livre de pegar o coronavírus. Tinha outras coisas que a gente tinha que fazer, né, que não fazia parte de todo esse pavor que estava sendo colocado no início. E uma outra coisa que eu fiquei pensando foi sobre a igreja. A igreja que eu digo a instituição que se diz igreja, né? As instituições religiosas que nós comumente chamamos de igreja. E aí existia toda uma polêmica para questão de se deixar abrir as igrejas ou se fechar igrejas, já que as pessoas estavam aglomeradas. Interrompi o vídeo porque o Benjamin chegou aqui, tá querendo colinho, meu filhote. Então, gente, uma outra passagem que eu me lembrei e que coincidentemente eu tava lendo na época, Benjamin, te comporta, Lucas, que fica no Novo Testamento, e capítulo 4. Lucas capítulo 4 foi a primeira palavra da Bíblia que eu li e que me gerou um despertamento no início da minha conversão, quando eu estava começando a ler a Bíblia, procurando entender. E eu pensei nessa palavra justamente porque a gente costuma chamar de quarentena, né? 40 dias de isolamento até que se passe o período da pandemia. E aí eu me lembrei dos 40 dias que Jesus passou no deserto após ser batizado. Após passar pelo batismo de João Batista, Jesus foi para o deserto e lá passou 40 dias jejuando. E essa quarentena me levou a lembrar dessa palavra, dessa mensagem. E quando eu vi alguns posicionamentos da igreja, de alguns líderes religiosos, falando que a igreja tinha que ficar aberta, porque ela ia servir de abrigo espiritual para as pessoas. Para, Benjamin. De abrigo espiritual para as pessoas. E eu me lembrei que... Benjamin, fica quietinho. Eu me lembrei da última tentação que Jesus sofreu, que é mencionado em Lucas 4, que Jesus sofreu no deserto, que era quando o diabo estava dizendo para ele pular de cima. Mãe, cá. Peraí, Davi, deixa eu pausar o vídeo. Voltei, precisei pausar o vídeo, Davi estava me chamando.
meu filhão. Então, gente, eu me lembrei da última tentação que Jesus sofreu no deserto, onde o diabo dizia que nenhum mal ia acontecer com ele se ele se jogasse do alto. Acho melhor eu voltando o Benjamin aqui, interrompendo o vídeo de novo. Voltei. Então, gente, continuando aqui. Para explicar melhor para vocês, eu vou ler aqui os trechos que falam das tentações, tá bom? Primeiro, Lucas 4. Me acompanha aí se você tem a Bíblia em casa. Se você não tem a Bíblia em casa, eu gosto sempre de reforçar nesses vídeos. Depois que você terminar de assistir, procura a Bíblia online, procura uma versão atualizada da Bíblia e confere o que eu estou dizendo aqui, tá bom? A versão que eu uso, que eu gosto, é a que eu uso aqui na minha Bíblia impressa, chama de Nova... Peraí, esquecida de como é. Nova tradução na linguagem de hoje. Essa é a versão da tradução que eu uso. Tem também a NVI, mas essa daqui é a que eu gosto. Tem uma linguagem bem atualizada. Então vamos lá, vamos pegar aqui Lucas capítulo 4, tá bom? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Observa que Jesus foi para o deserto levado pelo Espírito. Essa passagem, ela lembra para mim, ela faz uma lembrança do Êxodo também, que eu estava falando para vocês, de quando o Moisés tirou as pessoas do Egito, eles também foram levados para o deserto. Existia um caminho mais curto para a Terra Prometida e existia um caminho maior, e Deus conduziu as pessoas pelo caminho maior, porque elas não estavam preparadas para guerrear contra as pessoas que estavam vivendo na Terra Prometida. Então, as promessas que Deus fez, elas tiveram que ser conquistadas, não foi simplesmente chegar lá, mas as pessoas tiveram que passar por um caminho de preparação para chegar lá. E Jesus foi para o deserto antes de iniciar o seu trabalho, antes de se revelar como Filho de Deus, antes de fazer os milagres. Ele primeiro foi, depois de ser batizado por João Batista, ele foi para o deserto. E lá ele sofreu, ele passou pelas tentações do diabo. E só depois é que ele iniciou todo aquele trabalho de se revelar como Filho de Deus. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Nessa primeira tentação, eu fiquei pensando, sabe, que muitas famílias nesses dias estão vivendo dificuldades financeiras. E eu sei que tem muita família que está passando necessidade, que está passando fome. E pelo menos aqui em casa a gente teve que fazer um corte de gastos. A gente sentou e viu o quanto de dinheiro que a gente tinha e planejamos uma forma de gastar priorizando a comida. Mas eu parei para pensar no que eu poderia estar fazendo nesses dias de quarentena, que são dias onde eu fico pensando, sabe, nas pessoas que estão sofrendo com essa doença, porque a gente que está em casa está sofrendo por conta do distanciamento social. Mas eu fico imaginando que tem gente que está numa situação pior, que além de sofrer com o distanciamento social, está sofrendo com a doença, está sofrendo porque perdeu algum parente seu vítima dessa doença, né? Vítima do vírus. Ou então está tendo que estar no hospital, né? Está tendo aquele medo de, ou se já não está infectado, está tendo medo de se infectar. E tem essa questão da nossa necessidade. E aí,
para mim, essa primeira tentação, ela me vem como um consolo. Jesus nos lembra que nem só de pão viverá o homem, mas a gente precisa também buscar se alimentar da palavra de Deus. E esse período de 40 dias em casa, ou até mais, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar. É um período bom para se refletir um pouco e para se fazer um jejum também. Não precisa ser o jejum como Jesus fez, porque perceba que Jesus foi para o deserto fazer esse jejum. Ele estava sozinho no deserto. Mas a gente que está em casa, que tem filho para cuidar, que tem marido, que tem coisas para fazer, a gente não tem esse luxo de fazer um jejum assim tão prolongado, de fazer um jejum mais sério. Continuando o vídeo, gente, o tempo todo meus meninos aqui me interrompendo. Então, esse período é um bom período para se fazer jejum e para se buscar se alimentar mais espiritualmente, para pensar sobre o propósito da vida, para pensar sobre as coisas que são importantes, sobre as nossas necessidades. Nós necessitamos de comida, mas nós também necessitamos da espiritualidade. E aí é um bom momento para se parar e pensar e tentar buscar alimentar o espírito. Continuando aqui. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isto me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. E aí Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Essa tentação aqui, gente, nesse momento de quarentena, me faz pensar sobre as preocupações que a gente tem de não estar ganhando dinheiro. Quem tem o seu comércio e aí tá parado, não tá entrando dinheiro, é bom a gente parar um pouco para pensar assim, né? O quanto que a gente tem dedicado nosso tempo para ganhar dinheiro, para acumular riquezas, buscando ter alguma coisa nesse mundo. Mas sabe, esse período agora me fez refletir um pouco que na verdade a gente não tem nada. A gente conquista muitas coisas aqui nesse mundo, mas a gente não tem nada, gente. A gente não tem nada. Olha só o que está acontecendo agora, né? A gente acha que a gente se assegura com o dinheiro, mas a gente, no fim das contas, o dinheiro não pode comprar o remédio, o dinheiro não pode comprar a cura para essa doença. E às vezes a gente fica se sentindo seguro de acordo com o dinheiro que a gente tem. A gente busca dinheiro para ter segurança, para achar que tem alguma coisa. Mas na verdade isso tudo é ilusão, sabe? Porque no fim das contas a gente não carrega nada dessa vida. Então por que a gente fica buscando tanto? Por que a gente se preocupa tanto? Por que a gente perde noites de sono preocupado com contas? Quanto mais a gente quer ter, mais contas a gente acumula, mais gastos a gente tem, né? Quanto mais objetos a gente acumula, mais gastos a gente vai tendo. E isso vai tomando tempo, vai tomando a vida da gente, né? E aí eu percebo que a gente, na verdade, não é dono de nada nesse mundo. Continuando aqui. E aí a última tentação. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. E aí Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: não ponham à prova o Senhor seu Deus. E nessa última tentação, foi a que mais me marcou, mais buzinou na minha mente, sabe? Eu vi,
não sei se entendi direito, mas eu vi alguns líderes religiosos dizendo que, colocando como se as pessoas estivessem seguras por estarem na igreja. E olha só, eu percebi que, na verdade, a gente está exposto a qualquer mal nesse mundo. Todas as pessoas que estão aqui na Terra, elas são tratadas por Deus de uma forma igual, no sentido de que o sol nasce para todos, a morte chega para todos, Deus cuida daqueles que o amam, daqueles que o obedecem. Então, eu percebi que, será que as pessoas que estavam, os líderes religiosos que estavam falando que não tem problema abrir as igrejas, fazer os seus cultos e tal, porque ali era um lugar onde Deus estava, será que essas pessoas estavam tendo essa posição, guiadas por Deus? Eu fiquei pensando o que é que estava guiando essas pessoas. E, sinceramente, eu fiquei me questionando isso e pensando no papel da igreja, sabe? Porque nós podemos... É um momento que a gente pode estar buscando uma intimidade maior com Deus, uma intimidade pessoal, de crescimento pessoal com Deus, porque nós podemos buscar a presença de Deus dentro das nossas casas. Nós podemos ser igreja dentro da nossa casa. Ser igreja é diferente da igreja, da palavra igreja nos dias de hoje, onde a gente se relaciona com um lugar. E não vi nenhuma perseguição à igreja, porque o lugar que está fechado não impede as pessoas de cultuarem a Deus, de adorarem a Deus, de buscarem a Deus. Nós podemos buscar a Deus dentro das nossas casas. E às vezes eu percebo que existem pessoas que estão mais preocupadas em manter, em sustentar aquele tipo de religiosidade, aquele tipo de organização religiosa. E se Jesus não se jogou daquele alto de Jerusalém, mesmo sabendo que a vida dele estava guardada, por que nós nos colocaríamos em risco? Então, nós não estamos imunes dessa doença, nós podemos pegar, mas nós sabemos que Deus tem um plano de salvação. Isso é o que eu acredito. E eu vejo que muitas pessoas estão em casa, mas não entendem o que elas podem estar fazendo em casa. Então, vamos aproveitar esse momento para edificar a nossa casa e nos edificar como igreja, porque a gente pode buscar ser igreja, se relacionando com a nossa família e também ajudando aqueles que estão próximos. Porque na Bíblia eu lembro de ter lido que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas, ou seja, os necessitados. E a gente pode estar ajudando de forma com recursos financeiros, com apoio, de todas as formas, aquelas pessoas necessitadas que estão próximas da gente. Então a gente pode ser igreja dentro da nossa casa e a gente pode ser igreja com quem está próximo da gente, ajudando. Né? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer através desse vídeo. Espero que esse período de pandemia passe logo, que a gente possa retornar às atividades rotineiras, mas que a gente possa retornar de uma outra forma, sabe? Valorizando mais a vida e valorizando mais a nossa família e a nossa convivência com Deus. Então, eu deixo esse recado aqui nesse vídeo, que a gente possa refletir sobre a Bíblia, que a gente possa buscar esse tempo livre. Se você tem tempo livre agora, tá sem trabalhar, tá em casa, tá com tempo livre, procura entender mais a Bíblia e procura falar com Deus de uma forma diferente, de uma forma mais aberta, né? Para quem é dona de casa, talvez essa quarentena não seja muito de tempo livre, pelo menos para mim não, porque com marido e filhos dentro de casa eu arrumo mais trabalho, mas tem buscado fazer esses momentos
de entender mais sobre o propósito de Deus, sabe, para minha vida. Então a gente pode estar fazendo isso nesse período de quarentena, né? Quanto tempo a gente não gasta com coisas que são fúteis, com televisão, com diversão na internet, a gente pode estar buscando mais a Deus. Então é esse o recado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Se você tem interesse por vídeos assim, se inscreve no canal, ativa o sininho que notifica todas as vezes que tem vídeo aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus.